Pode ter conhecido numa festa, num jantar, na praia, em algum lugar, espaço aberto, tá? Eu vejo a energia de comemoração. Aqui eu vejo vocês na energia de solteiro, né? Solteiro, solteira, 9 de ouros. Só que essa pessoa vai tirar vocês desse status, tá? Olá, aquarianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Aquário, energia predominante para os próximos 7 dias, por gentileza. Aquário, Sol, Ascendente, Vênus. É hora de sair da zona de conforto. É hora de sair da zona de conforto. O que será, hein? Mantenha sua visão, mantenha o foco aí. Mantenha o foco, Aquário. É hora de sair da zona de conforto. Mantenha sua visão. Vamos ver. Do que estamos falando? Uma mensagem aqui, mensagem geral para o signo de Aquário. Leitura de amor para Aquário, próximos 7 dias, elemento ar. Gratidão. Certo. Eu vejo uma energia aqui, Aquário. É como se vocês fossem intuídos pela espiritualidade nesses próximos 7 dias, principalmente, tá? A rever os seus reais propósitos. Tem algo que está desviando vocês, né? É como se vocês fossem intuídos a perceber isso. Tem algo me desviando, me tirando dos trilhos aqui. Sabe? Deixa eu ver. Aqui pode ter a ver com traumas do passado? Pode ser. Aqui é como se a espiritualidade estivesse falando. A espiritualidade vai intuir, a espiritualidade vai intuir vocês a olhar para o passado de vocês com mais gratidão, Aquário. Com mais gratidão, porque a espiritualidade quer que vocês entendam que tudo que vocês passaram nos relacionamentos de vocês, por mais embuste que seja, essa pessoa ensinou muito para vocês. Se não fosse essa pessoa, vocês não seriam o que vocês são hoje. Entende? De se dar mais valor, de não aceitar migalhas. Tá? Porque aquelas pessoas que estiverem olhando muito para o passado ainda, como algo negativo na vida, é esse pensamento que está desviando vocês do real propósito. É isso que está tirando vocês dos trilhos. É isso que está impedindo de vocês alcançarem o objetivo de vocês. Qual é o objetivo de vocês, no caso? A gente está fazendo uma leitura de relacionamento. Qual é o objetivo? Não é encontrar uma pessoa estável, confiável, presente, companheiro, companheira? Essa pessoa não vai vir. Não vai vir, Aquário. É isso que eles estão falando. Enquanto vocês não olharem para trás com sentimento de gratidão, e não só isso, aprender, né? Porque tem pessoas que passaram por situações tóxicas, mas não aprenderam nada. Eu já vi pessoas comentando, eu não sei se foi Aquário, mas eu já vi pessoas comentando, e é o que eu falo, só pelo comentário eu já sinto. Já dá para perceber como que é a energia dessa pessoa, se é uma pessoa acomodada, se é uma pessoa que se vitimiza o tempo todo, né?
Então, aqui eu tô me conectando com aquarianos que vão conseguir ter essa clareza a respeito disso. Vai olhar para o passado com sentimento de gratidão, mas por quê? Porque aprendeu, tá? Eu não tô falando de aquarianos que vão agradecer o passado sem aprender. Vai agradecer o quê? Né? Você só agradece aquilo que aquilo que agregou na vida de vocês, de certa forma. É o que eu falei, por mais que tenha sido embuste, sem perceber, essa pessoa ajudou vocês de alguma forma. De certa forma, ela agregou em algo, né? Porque você aprendeu algo. Mas tem pessoas que passam por situações tóxicas e mesmo assim não aprende. E fica reclamando. Que continua atraindo pessoas tóxicas. Por quê? Porque continua não se dando valor. Então, quer dizer, não aprendeu nada. A espiritualidade está colocando embuste na tua frente justamente para te forçar a enxergar, a ver, a refletir a respeito das escolhas que você tem feito para a vida de vocês. Né? Pessoas que ficam se deixando levar por carência afetiva, né? Eu escolho qualquer pessoa, eu fico com qualquer pessoa só para dizer que eu tô com alguém, só para eu não ficar sozinha. É uma pessoa que não se dá valor. Se nem você se dá valor, como que você pode exigir que os outros dê valor para vocês? Tudo começa com você. Se você quer respeito dos outros, você tem que primeiro se respeitar. Se você não consegue fazer isso nem por você, como que você pode exigir de alguém? Ah, eu só encontro pessoas, só me relaciono com pessoas que não me respeitam. Você não se respeita. Então aqui eu tô me conectando com aquarianos que já não tem mais esse tipo de pensamento. São pessoas que conseguiram compreender. Caramba, esses relacionamentos com esses embuches aqui me fez aprender, fez com que eu me desse mais valor, entende? Que eu fizesse escolhas melhores na minha vida, sabe? Não ficasse aceitando migalhas de sentimento, antes só do que mal acompanhado, mal acompanhada. Que negócio é esse de só vou ser feliz se eu tiver alguém na minha vida? Rapaz, pelo amor de Deus, não, tá? Então esse tipo de pensamento que desvia vocês, que tira vocês do caminho. E aí é o que eu falei. A pessoa que vocês sempre desejaram não vai vir. Não adianta. Pode espernear, sapatear, não vai vir. Tá? Então, aqui eu tô me conectando com aquarianos que entenderam isso, graças a Deus. Né? Então a espiritualidade vai estar intuindo vocês a isso. Reveja seus reais propósitos. O que você realmente quer para sua vida? Vamos lá. O que você realmente quer para sua vida? Você quer um relacionamento estável? Você quer um relacionamento superficial só para dizer que tá com alguém? O que você quer? Defina. Defina o que você quer. A espiritualidade está exigindo uma definição da sua parte. Ok, definiu? O que você está fazendo para merecer? O que você aprendeu com os relacionamentos anteriores? Se você aprendeu, não tem por que você ficar achando o tempo todo que vai dar errado. Essa aqui é a energia de uma pessoa ansiosa no sentido negativo. Surge uma pessoa, já acha que vai dar errado. Se você entendeu isto, você não tem que se preocupar com isto. Agora, se você não entendeu, aí você tem que se preocupar. Aí eu concordo. Aí você tem que se preocupar. Porque uma pessoa que aprende isso daqui, tá? É o que eu sempre falo. Quando a gente tem esse despertar e a gente passa a se dar mais valor, não significa que não vá surgir mais embuches na nossa vida. Isso vai continuar existindo. Isso tem em todo o planeta, infelizmente. Pessoas boas, pessoas más, pessoas ignorantes, pessoas mais espiritualizadas, mais maduras. Tem de todo tipo em todo lugar. Isso aí não tem como a gente evitar. Não é isso. Isso não vai mudar. A diferença é que quando você atinge essa maturidade, né, quando você passa a se dar mais valor, essas pessoas chegam na vida de vocês, mas não fica. Entende? No menor sinal, a anteninha já levanta e vocês despacham. Uma pessoa que não tem amor próprio, não é assim. O que vier, fica. Eu tô aceitando qualquer coisa. Eu só não quero ficar sozinho, sozinha.
depois reclama. Não tem sentido, né? Tá? Então, uma pessoa que adquiriu essa maturidade não tem que se preocupar se alguém vai fazer de besta, se não vai fazer de besta. Por quê? Porque já tá bem espertinho, bem espertinha, já tá bem vacinado, bem vacinada. E não vai se deixar levar por qualquer papinho bonito, né? Um anel de brilhantes, alguém que tente comprar vocês. Não vai cair mais nessa ladainha. Então é isso que a espiritualidade está falando. Se você entendeu isso aqui, não tem por que você se preocupar com isso aqui. Porém, para você entender isso, né? Para você realmente promover essas mudanças, você vai ter que sair. É hora de sair da zona de conforto. Manter o foco, ter foco. Vocês não estavam tendo foco. Esse grupo não estava tendo foco. Eu sempre falo dessa questão de foco. Se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Se você não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. Se você não sabe que tipo de pessoa você quer para os relacionamentos, para os seus relacionamentos, qualquer pessoa serve. Só que depois não adianta reclamar. É essa mensagem que você está passando para a espiritualidade. A espiritualidade fica de orelha ali, ó, tentando ouvir o que você está querendo, o que você está pedindo. Né? Então, eu falo de orelha, mas assim, claro, não é só você pedir, eu sempre falo, né? Tem gente que só fica pedindo também. Fica fazendo orações, fica fazendo mentalização, né? E tudo mais. Gente, isso não vai acontecer, né? Se as suas atitudes, a sua postura não condiz com aquilo que você deseja. Eu quero uma pessoa comprometida, uma pessoa séria. Então você tem que passar esta imagem para as pessoas. Se você passa uma imagem de uma pessoa superficial, uma pessoa que fica com qualquer pessoa, cada semana tá com alguém, uma pessoa que se expõe demais, né? Enfim, você vai atrair o quê? Uma pessoa séria? Fala pra mim. Uma pessoa família? Uma pessoa comprometida? De jeito nenhum. Então não adianta só pedir. As suas ações, seu comportamento tem que corresponder àquilo que você pede. Saia da zona de conforto, promova mudanças, mantenha seu foco, saiba o que você quer. É isso que eu quero. Então vai aparecer tentações, mas eu vou despachar. Quando você está fazendo isso, a espiritualidade está de olho. Opa, olha, não aceitou. Ah, então essa pessoa realmente sabe o que quer, então vamos mandar para ela. Aí a espiritualidade entra. O primeiro passo é seu, não é da espiritualidade. Não espere por milagres. Não espere que eles dêem o primeiro passo, que é algo que é responsabilidade sua, não é deles. Eles vão agir em função daquilo que você quiser, daquilo que você escolher para vocês. Ah, essa pessoa está agindo como uma pessoa superficial, uma pessoa que não se dá valor, fica expondo o seu corpo, né? Então, quer dizer, está pedindo o quê? Ah, é isso que você quer? Então tá, eu vou mandar. A espiritualidade faz tudo que você quer. Ela analisa o que você pede e o que você faz. Lembra disso, não é só o que você pede. Senão vai ter gente escrevendo aí. Ah, mas eu sempre peço em oração uma pessoa assim, assim, assada. Espiritualidade nunca mandou pra mim. Nossa, gente, se fosse só pedir, seria uma maravilha, né? Todo mundo seria feliz. Mas não é assim. Entende? Aqui vocês vão ter que sair da zona de conforto. Aqui, esse grupo aqui vai sair. Tá? Esse grupo aqui vai sair. Alguém considerando muita sabedoria aqui, alguém sendo muito sábio, sabe? É como se vocês saíssem, é como se vocês encarassem tudo isso aqui como se fosse um grande furacão. O que as pessoas falam? Quando você está dentro do furacão, você não tem uma visão muito clara das coisas, do problema, da situação, da gravidade do negócio. Quando vocês saem, vocês olham de fora, aí vocês passam a ter uma outra visão. Vocês conseguem enxergar com mais clareza as coisas. Aqui são pessoas que vão enxergar de fora. Aí sim, vocês vão perceber o que eu estava fazendo. É isso. Mensagem geral para vocês é essa. Vamos ver com o tarô?
Signo de Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. O que mais? Espiritualidade. Leitura de amor para Aquário. Lembrando que vocês podem encaixar para família e amizades, ok? Leitura de amor para Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Próximos 7 dias. Gratidão. A Torre. Claro, tinha que surgir a Torre aqui, né? 5 de Copas fala de quê? Arrependimentos. 8 de Copas. É hora de deixar uma situação para trás aí, Aquário. 5 de Ouros. Olha as energias que estão saindo aqui. Quatro de Copas. Ás de Copas. Tem um novo início, tem uma proposta de amor aí vindo para vocês. 9 de Espadas. O Sol. Clareza. Ás de Paus. Com certeza tem um novo início para vocês. Ás de Copas e Ás de Paus. Tá? Vai trazer entusiasmo aí para vocês. Rei de Ouros. Touro, Virgem, Capricórnio. 2 de Paus. 8 de Espadas. Ó, 8 de Espadas aí. O Eremita. 3 de Copas. 9 de Ouros. Aquário. Vai surgir uma pessoa de uma forma inesperada na frente de vocês. Eu vejo que vocês vão ter que deixar uma situação para trás, tá? Que envolve o emocional de vocês. Então pode ser vocês deixando família para trás, deixando amigos para trás, por exemplo. Pode ser que, porque eu vi uma energia lá de viagem, tá? De uma pessoa que mora distante. Então pode ser que, por exemplo, essa pessoa convida vocês para morar com ela. E ela mora numa outra cidade. E vocês moram nesse lugar onde vocês estão já faz muitos anos, né? Tem muito vínculo emocional com amigos, ou mesmo seus pais moram ali, né? Eu vou ter que me afastar, entende? Algo assim, tá? Eu vejo que vocês vão ter que deixar algo para trás que envolve o emocional de vocês. Mas a espiritualidade está falando, tenha coragem. Tenha coragem para fazer isso, porque vai valer a pena. É uma pessoa muito estável financeiramente, é uma pessoa muito pé no chão, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que vai transmitir segurança para vocês, tá? É uma pessoa muito confiável. A espiritualidade está falando para vocês, cuidado para vocês não ignorarem isso aqui, ó. Vocês não perderem a oportunidade. Essa pessoa que tá chegando, ó, que é essa daqui, não tem nada a ver com esse passado de vocês aqui, ó. Esse passado que estava desviando vocês do propósito, do real propósito, né? De vocês. Tá? Mas aquilo que eu falei, essas pessoas que vão estar adquirindo essa maturidade vai ter a antena bem ajustadinha ali para conseguir detectar quem é quem, tá? Essa pessoa vocês vão perceber que é diferente. Essa pessoa vai tirar vocês de uma energia de escassez, de solidão, tá? Então, pode ser que muitos de vocês estejam sozinhos já há muito tempo. Para outros, eu estava em relacionamentos, só que por serem relacionamentos superficiais, eram relacionamentos que eu estava com alguém, mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinha. Que horrível isso, né? Mas tem muito disso. Essa pessoa tira vocês dessa energia aí. Tá? Essa pessoa... Gente, essa pessoa... Vocês já conhecem a pessoa. Já conhece a pessoa.
Porque eu tô vendo essa pessoa ansiosa, essa pessoa tá à noite sem dormir, querendo fazer essa proposta para vocês. Ela quer vir rápido porque ela tem medo de se arrepender, entende? De não tomar uma atitude logo. Pode ser energia de vocês? Pode ser. Lembra que pode ser espelhado, tá? Se for essa pessoa, então essa energia pode ser dela. É hora de sair da zona de conforto. Porque eu tô sentindo que é alguém que já conhece vocês. Eu tô falando aqui, ó. Tem alguém que tá à noite sem dormir aqui. Uma ansiedade de chegar em vocês, ó. E tinha a energia do coelhinho. Aquela ansiedade de achar que vai dar errado. Tá? Mas essa pessoa, ela vai voltar para os filhos dela. De repente, por causa que ela lidou com pessoas tóxicas, superficiais, de repente fica meio na dúvida, né? Será que não vai ser a mesma coisa? Enfim, tá? Alguém que observa vocês à distância aqui, ó. Ó, essa pessoa vai se livrar de crenças limitantes aqui. Ou vai tirar vocês também, né? De crenças limitantes, de traumas, tá? De pensamentos muito negativos em relação ao amor, tá? Aqui a gente pode estar falando de vocês que estão sozinhos no momento, ou essa pessoa, mas eu acredito que seja vocês, considerando que é do lado de lá em relação a vocês, tá? É uma pessoa que vê vocês como alguém que está sozinho, sozinha. Pode ser que vocês conheçam essa pessoa, ou tenham conhecido, né? Porque aqui eu tô sentindo que você já conhece. Pode ter conhecido numa festa, num jantar, na praia, em algum lugar, espaço aberto, tá? Eu vejo energia de comemoração. Aqui eu vejo vocês na energia de solteiro, né? Solteiro, solteira, 9 de ouros. Só que essa pessoa vai tirar vocês desse status, tá? Essa pessoa vem ofertar algo muito sólido aqui pra vocês. Ás de ouros, outra coisa. Não é só um pedido qualquer, uma proposta qualquer. A espiritualidade tá dando uma força, tá? Essa pessoa vem de longe. Cidade, estado ou país. Despertar. Essa pessoa vai promover um despertar, o renascer da cinza aí para vocês. Vocês e essa pessoa vão se jogar nessa nova oportunidade. Vocês vão viver um relacionamento que vocês nunca viveram antes. E essa pessoa também. Tá? Gostei, hein? Aquário. Se vocês estiverem lidando com alguém do signo de Touro, tá? Se for uma reconciliação, Taurino vai aparecer de uma forma repentina. De uma hora para outra vai aparecer aí, bater na tua porta. Vai querer voltar, tá? Vai pegar vocês de surpresa. Se for uma pessoa nova, também vai pegar vocês de surpresa, tá? Vai acontecer de uma forma muito inesperada aí. Vai abalar as emoções aí de vocês, tá? Se for o signo de Virgem, se for reconciliação, essa pessoa, ela se arrepende demais pelo que fez, tá? A vocês. Tem um arrependimento muito grande aqui. Eu não vejo energia de reaproximação e tal, mas eu vejo que essa pessoa tá muito arrependida, tá? Se vocês estão achando que essa pessoa não tá nem aí, ou tá se achando certa, essa pessoa tá muito arrependida do que fez. Se for uma pessoa nova, é alguém que vai querer vir logo na direção de vocês, com medo de se arrepender de não ter tomado uma atitude, tá? Se for signo de Capricórnio, reconciliação eu não vejo muito favorável, tá? Eu vejo aqui que cada um vai seguir o seu caminho. Se for uma pessoa nova, pode ser que essa pessoa ou vocês tenham que abrir mão de algo que envolve o emocional de vocês para vocês se conectarem. Signo de Peixes, se for Peixes, reconciliação, piscianos que estão sentindo muita falta de vocês, tá? E se for uma nova pessoa, é uma pessoa que vai tirar vocês dessa energia de escassez que eu falei, tá? De vocês se sentirem sozinhos, para alguns casos, e para outros casos, de vocês se sentirem sozinhos mesmo estando num relacionamento, eu quis dizer, né? Ou para pessoas que já estão sozinhas mesmo, solteiros, solteiras há muito tempo, essa pessoa tirando vocês dessa solidão, no caso, tá? Se for o signo de Câncer, é uma pessoa muito especial chegando para vocês, então a espiritualidade pede para que vocês não ignorem essa oportunidade, tá? Vai ser uma pessoa completamente diferente de todas com quem vocês se relacionaram. Se for uma reconciliação, essa pessoa
teve a consciência de que não valorizou vocês, tá? Hoje essa pessoa enxerga, se essa pessoa não enxergava, essa pessoa enxerga que vocês são completamente diferentes de outras pessoas com quem ela se relacionou, tá? Escorpião vai querer fazer uma proposta de amor para vocês. Se for uma reconciliação, é a mesma coisa. Vai querer uma nova chance com vocês, vai fazer uma nova proposta de amor para vocês. Ou vice-versa. Lembrando que pode estar sempre espelhado, tá, gente? Ok? Signo de Áries. Áries não está dormindo, tá? Querendo resolver essa situação aí com vocês, se for uma reconciliação. E se for uma nova pessoa, essa pessoa está extremamente ansiosa para se conectar a vocês. Signo de Leão tá super favorável, tá? Para que vocês se conectem. Super favorável. Reconciliação, nova pessoa. Super, super favorável, tá? Sagitário tem uma proposta também para vocês. É uma proposta que vai envolver um início com muita paixão ou uma reconciliação, tá? Uma pessoa que vai ter muita atração física por vocês e não vai demorar. Ok? Se for signo de Libra, eu vejo que é uma pessoa muito estável financeiramente chegando na vida de vocês. Librianos muito estáveis financeiramente, uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa muito trabalhadora, energia de empreendedores, de investidores, tá? É uma pessoa que valoriza muito o trabalho aqui, tá? Se for signo de Gêmeos, essa pessoa observa vocês à distância. Se for reconciliação, essa pessoa está observando vocês à distância, tá? Se for uma nova pessoa, também a mesma coisa. Essa pessoa, de qualquer forma, nos dois casos, essas pessoas observam vocês à distância e estão pensando numa maneira de chegar até vocês, tá? Se for reconciliação, a pessoa sendo estratégica para se reaproximar de vocês aí. Aquário com Aquário. Aquário com Aquário, eu vejo que uma das partes aí, eu vejo que vocês estão num processo de se desapegar, tá? Se livrar de pensamentos negativos, traumas, crenças limitantes aqui. É um processo de cura, vocês passando por um processo de cura, tá? Tanto para reconciliação como nova pessoa aqui, tá? Então, se vocês conhecerem uma pessoa do signo de Aquário, pode ser que essa pessoa esteja passando por esse processo ou vice-versa. Certo? Bom, é isso que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Ok? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.